Olá, meus amados, boa tarde, na graça e na paz de Cristo Jesus. Esta abundante graça que vem do Senhor é o que eu peço ao Senhor que derrame sobre sua vida. Cada dia da sua vida, essa graça seja derramada sobre você. Louvo a Deus pela vida de todos, pela vida de cada um, todos aqueles que têm estado conosco aqui, todas as lives. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. É bom estarmos juntos, é bom participarmos. E que o Senhor abençoe, irmão Naubert, que está aqui. A paz do Senhor seja contigo, meu irmão. Deus te abençoe. Irmã Jaqueline, que Deus abençoe também, viu, minha irmã? Com certeza, cada vez mais Deus tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Irmã Ana Angélica, Deus abençoe você, minha irmã. Querido, eu quero já te convidar para você chamar aí teus contatos, né? Chame seus contatos e no Facebook, não é? Convide aí, compartilhe aí com eles, chame para a sua sala de vídeo, faça isso, meu irmão, viu? Porque vai ser muito bom, tanto você vai receber, quanto eles também irão receber. E lá no canal do YouTube, lá é Pastor Geraldo Lima, então lá você pode assistir de novo, porque todas as lives vão para lá. Só explicando aos irmãos, às vezes demora de uma para outra, às vezes coloca, porque às vezes tem uma dificuldade aqui no YouTube, né? E a gente tem que esperar. Aí então, mas tudo vai para lá, viu, meu irmão? Só quero convidar você para se inscrever lá no canal. Se inscreva lá no canal, porque ajuda muito isso, não é? Faça comentários, se você quiser fazer comentário, faça, não é? É bom, isso fortalece ainda mais e ajuda outros a receberem também. Se você tem pessoas, chame para se inscrever também, vai ser bom, irmãos, vai ser muito bom isso. Queridos, eu estou tratando de autocontrole ou domínio próprio, como diz a Bíblia. O termo bíblico é domínio próprio. O termo mais moderno, né, é autocontrole. E eu quero ler os textos que eu tenho como base aqui para a gente poder trabalhar o tema, o assunto, né? Um está em Provérbios, capítulo 25, verso 28, que diz assim, ó: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. E Provérbios 16, 32, que diz assim, ó: o homem paciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. E guarde uma frase que eu tenho dito desde a primeira live, então eu queria que você guardasse essa frase. Domínio próprio trata da relação que uma pessoa mantém consigo mesma. Domínio próprio ou autocontrole trata da relação que uma pessoa mantém consigo mesma, viu? Então, o autocontrole, como eu disse na live passada, hoje eu vou tratar o autocontrole como conseguir de acordo com a Bíblia. Pastor, como é que eu consigo, de acordo com a Bíblia, um autocontrole ou domínio próprio? Vamos ver? Vamos tratar disso agora. Guarde bem. Se você não quiser escrever nada agora, não escreva, mas depois pega, assiste de novo e vai pegando ponto por ponto, escrevendo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que a gente aprender, ele funciona, o que a gente aprende funciona na vida da gente se a gente praticar. Se não colocar em prática, não tem como. Isso não vai, você não vai ver nenhum resultado disso, não é? Então, coloque em prática, em nome de Jesus, coloque em prática na sua vida, né, o que você está aprendendo aqui, o que você está ouvindo. Porque isso aqui é bênção, isso aqui é ensinamento, isso aqui é alimento, isso aqui é para edificar, isso aqui é para fazer a gente crescer mais ainda, ok? Então é o seguinte, primeiro ponto,
Como adquirir, como conseguir, né? De acordo com a Bíblia, autocontrole e o domínio próprio. O domínio próprio, ele melhora a autoestima da pessoa. E como é que isso acontece? Exercitando a leitura e o estudo da Bíblia. Meu irmão, você quer ver a autoestima da pessoa lá no lugar que ela tem que estar, e você quer adquirir autocontrole, quer conseguir esse autocontrole, estude a Bíblia diariamente. Ali, tem uma sistemática de leitura e de estudo da palavra de Deus, que cada vez mais você vai conseguir alcançar esse autocontrole, esse domínio próprio. Então, primeiro passo é estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem nos ensina. A palavra de Deus é quem nos conduz, é quem nos corrige, é quem nos orienta, é quem nos dá a direção certa. Então, quando a gente estuda, lê, estuda a palavra de Deus, então isso nos ajuda muito a conseguir autocontrole, domínio próprio. Ok? Segunda coisa, separar um tempo para oração. A Bíblia nos fala o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Em Filipenses está escrito: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Então, olha só, isso aqui é uma outra maneira que a Bíblia nos ensina de conseguir ter domínio próprio, autocontrole. Orando. Mas pastor, eu não tenho muita prática da oração. Comece. Ninguém tem prática na vida se não começar a fazer alguma coisa, se não começar a praticar. Tudo tem seu começo. E a prática da oração também tem que ter o começo. Então você vai praticar, você vai ver que você vai começar a ter muito mais domínio próprio. Você vai conseguir muito mais na sua vida a travar certos impulsos, segurar certas atitudes, pensar melhor antes de tomar certas decisões. Então, tudo isso vai lhe ajudar. Agora, isso tem que ser praticado mesmo, para valer. Então, segunda coisa, primeiro, oração, estudo da palavra de Deus. Segundo, oração. Tire um tempo para orar. Por mais difícil que a situação esteja, por mais complicada, por tudo, tire um tempo para orar. Isso é fundamental para as nossas vidas. Terceiro, viver uma vida que reflita a vida de Cristo em nós. E como é que isso pode acontecer? Ora, se eu vou viver o que a palavra de Deus está me ensinando, eu tenho um tempo de oração, então o que vai acontecer? Eu vou tomar posições na minha vida que vão refletir a vida de Cristo em mim. Que eu vou agir como Cristo agiu, eu vou falar como Cristo falou e deixou para que eu falasse. Então, sabe o que vai acontecer com isso? Você vai receber, você vai conseguir a graça do Senhor, e você então com isso vai ter autocontrole, vai ter domínio próprio, como Jesus tinha, enquanto esteve aqui na terra. Ele agia com domínio próprio. Tudo, ele sabia como colocar as coisas no devido lugar, falar na hora certa, não é? Agir na hora certa. Então, isso acontecia com Jesus. Então, ele tinha autocontrole, ele tinha domínio próprio. Então, quando eu reflito na minha vida a vida de Cristo, então, com certeza, o domínio próprio de Jesus e o autocontrole dele, o autocontrole, vão acontecer na minha vida. Então, refletindo, viver uma vida que reflita a vida de Cristo em mim. Essa é a terceira coisa. Quarta coisa, procurar ter profunda comunhão com Deus. Eu estou te dando aqui, meu irmão, estou te dando aqui a receita, e a receita é bíblica, viu? A receita é bíblica, não é minha, eu não estou inventando receita nenhuma aqui. O que eu estou te dando é a receita da palavra de Deus. Então, olha só, procurar ter profunda comunhão com Deus.
comunhão com o Senhor. Isso é, quando você vai estudar, estudando a Bíblia, orando, refletindo a vida de Cristo, você vai ter comunhão com Ele. E procure ter essa comunhão com muito mais profundidade na sua vida. Muito mais. Procure estar muito mais perto de Cristo. Porque, deixa eu te falar, meu irmão, Jesus Cristo não está longe da gente, não. Eu digo sempre isso aqui nas lives. As pessoas agem, falam, muitas vezes oram, pensam, como se Jesus estivesse a quilômetros de distância. Não. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Ele está comigo, Ele está com você. Ele anda conosco. O salmista Davi diz que Ele é a nossa sombra à nossa direita. Então, não pense que o Senhor não está com você. Aonde quer que você esteja, o Senhor está ali com você. Então, quanto mais você mantiver, quanto mais eu mantiver, e eu e você mantivermos esta comunhão com o Senhor, mais profunda comunhão, mais domínio próprio nós alcançaremos, nós conseguiremos ter domínio próprio, viu? Então, quinto, buscar compreender as pessoas como quero ser compreendido. Quando nós buscamos compreender as pessoas como eu quero ser compreendido, então eu também vou entender que aquela pessoa tem defeitos como eu tenho. Ela tem fragilidades como eu. Ela tem fraquezas como eu. Então, quando eu busco compreender aquela pessoa, e quando eu trato aqui de compreender, meu irmão, eu não estou tratando aqui de aceitar erros, de aceitar atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Eu não estou falando disso, eu estou falando de procurar compreender o temperamento da pessoa, a maneira como ela se comporta, por que ela se comporta daquela maneira, por que ela fala daquele jeito, por que ela age daquela maneira. É procurar compreender isso, porque nós também temos essa mesma dificuldade, agindo, falando, não é? Por exemplo, quando nós buscamos compreender a pessoa, a gente vai também ter o cuidado de quando a gente for falar alguma coisa a respeito daquela pessoa, ou de atitudes dela e tudo, a gente vai ter esse cuidado, vai ter esse autocontrole. Peraí, por que ela falou isso? Por que ela agiu assim? O que está acontecendo? Procurar saber primeiro esse contexto, para a gente poder, então, falar alguma coisa a respeito da pessoa. Isso é autocontrole, isso é domínio próprio. Então, buscar compreender as pessoas como quero ser compreendido. Não é? A tendência nossa é querer que todos nos compreendam, não é isso? Essa é a nossa tendência. Mas eu preciso entender que eu tenho que compreender a outra pessoa, como ela é, para ajudá-la. Uma maneira de abençoá-la também. Uma maneira de fazer com que ela também se sinta bem. Porque se nós não tivermos cuidado, a tendência nossa é sempre apontar o dedo para a pessoa. É um dedo acusador se a gente não tiver cuidado. Então isso é muito importante. Isso é um mecanismo maravilhoso do Espírito Santo que a Bíblia nos ensina para podermos ter autocontrole, podermos ter domínio próprio. Uma outra coisa muito interessante, irmãos, não reagir no impulso do temperamento. Na hora que aconteceu alguma coisa comigo, pelo meu temperamento, se sou sanguíneo, se sou colérico, se sou melancólico, se sou fleumático, não importa. Não reagir no impulso do temperamento. Sabe por quê? Porque quando nós reagimos, ou agimos, ou tomamos decisões no impulso do nosso temperamento, naquela hora da emoção, da adrenalina lá em cima, a tendência nossa é errar. A tendência nossa é errar. Então, isso é uma maneira de eu ter autocontrole, de eu conseguir autocontrole.
é não reagir no impulso do temperamento. Ontem eu vi uma coisa, aconteceu um episódio ali, eu ia com a minha esposa, a Marilice, eu vinha para cá, aí a gente vinha no engarrafamento, vinha ali, e um rapaz com um carro chegou e entrou, ele veio pela faixa de fora e entrou assim, e no outro carro quis entrar e esse aqui caminhou um pouco para lá. Irmãos, esse do outro carro aqui, esse rapaz arrancou de uma vez, arrancou e colocou o carro na frente do outro, quase batendo no outro carro, quase bateu, quase dá um problema. O outro de cá abriu a porta, aí eu disse para a Marilice, olha Marilice, olha só, isso pode acontecer um problema agora, isso pode acontecer uma briga aí, pode acontecer uma situação mais grave. Por quê? Porque aquele rapaz do carro que atravessou na frente do outro, ele agiu de acordo com o impulso do temperamento dele. Ele se aborreceu porque o outro não deixou ele entrar naquela hora que ele queria, né? Não se sabe se por maldade ou por qualquer coisa, não estou aqui para julgar. Então ele agiu no impulso do temperamento dele. Foi lá e sabe o que aconteceu? Ficou falando com o outro, gesticulando. O outro abriu a porta, eu digo, meu Deus, eu já pedi, Senhor, não deixa acontecer nada aqui. O outro abriu a porta, mas depois fechou, graças a Deus que ele fechou a porta, não foi atrás e esse rapaz que fez isso, todos saíram, a fila continuou caminhando, ele travou na frente do outro para não deixar o outro sair, provocando o outro. Quer dizer, como foi que ele agiu? Ele reagiu no impulso do temperamento, coisa que nós não devemos fazer. Porque nós vamos fazer coisas que vão atrapalhar, que vão trazer prejuízo, que vão trazer tristeza, que vão trazer angústia, aborrecimento, prejuízo, uma série de coisas que podem acontecer. Não é? Eu me lembro certa vez que uma pessoa, estava assim, uma discussão de duas pessoas, e a outra saiu, meu irmão. E quando ela saiu na porta, ela pegou essa porta e fechou essa porta atrás dela, mas deu uma pancada, sabe qual foi o resultado? Quebrou a parede. Ali da estrutura da porta, quebrou a parede. Quebrou a parede, o barro caiu tal, ali, aí ficou aberto, pronto. Aí agora o que teve que fazer? Pegar, chamar um pedreiro, arrancar a porta todinha, arrancar o portal todo, tudo, e fazer tudo de novo. Por quê? Por causa de uma atitude, uma reação na hora, né, que não devia, por força, no impulso do temperamento, da raiva, da chateação, do aborrecimento. Então não haja assim, não faça assim, que isso só traz problema para a sua vida e para mim se eu agir também assim, ok? Outra coisa, ouvir mais e falar dentro do necessário. Você já parou para pensar? Isso é uma maneira de nós alcançarmos domínio próprio. Praticarmos isso. Então nós vamos ganhando cada vez mais força, muito mais condições para a gente ir cada vez mais botando em prática o domínio próprio. O autocontrole. Então olha só, ouvir mais e falar dentro do necessário. Então olha só, você conhece pessoas que quando você começa a falar, ela vai falando com você, ela não vai deixando você falar, ela não consegue ficar calada, ouvir você. Quando você fala alguma coisa que ela não concorda, ela já vai falando imediatamente. Aí sabe o que acontece com isso? Acontece aborrecimento, acontece raiva, e acontece a reação da outra pessoa. Aí você já viu? Existe um adágio popular que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Não é? Então só tem discussão, só tem confusão, briga, porque os dois querem. Mas se um tem o domínio próprio, diz assim, não, eu não vou discutir. Eu não vou discutir. Pronto. Não tem como, porque o outro vai falar e vai se calar, porque o outro não está dizendo mais nada para ele. Então, olha o resultado disso.
domínio próprio. A pessoa que não falou, que aguentou firme, não deixou que a chateação e o temperamento explodissem, ela está praticando domínio próprio. Ela está praticando domínio próprio. Isso ela está conseguindo alcançar, esta bênção, alcançar isso. E é uma bênção, irmão. Querido, deixa eu te dizer, é uma bênção, sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou isso. Ele nos ensinou isso com toda a clareza. Então, quando nós agimos dessa maneira, então nós estamos refletindo a vida de Cristo em nós. Então, guarde bem isso no seu coração. Falar somente dentro do necessário. Ouvir mais. Ouça a pessoa. A pessoa que quer falar com você, ouça o que ela tem que falar, não interfira, espere. Quando ela terminar de falar, você começa, e se ela quiser interferir, você diga para ela assim, olha, eu te ouvi o tempo inteiro, então agora me ouça. Pronto, você vai ter muito mais condições de conversar com a pessoa, e a pessoa vai entender também, e ela vai te ouvir, ok? Então, isso em qualquer área da vida, no trabalho, em casa, em qualquer área que nós tivermos, em qualquer lugar, em qualquer situação, não é? Vamos ter esse cuidado. Então, veja bem, a outra coisa, para terminar, a outra coisa é ser verdadeiro em qualquer situação. Tem pessoas que dizem assim, eu falo a verdade, doa quem doer. Sim, nós temos que ser verdadeiros. Nós não podemos deixar de falar a verdade. Por quê? Se mentir, a pessoa que mente está praticando aquilo que é a natureza do diabo, que ele é o pai da mentira. Então, é falar a verdade. Agora, como eu vou falar essa verdade? A maneira como eu vou falar essa verdade. É aí que está. O domínio próprio, quando eu tenho domínio próprio, eu também sei como falar a verdade para a pessoa. Eu também sei como colocar para ela aquilo que precisa ser colocado e é verdadeiro. E a Bíblia diz muito claro isso lá na primeira carta de João, do apóstolo João, lá no capítulo 3, verso 18, ele diz assim, filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas, mas vamos amar essas pessoas realmente e mostrar isto pelas nossas ações. Então, o que o apóstolo está nos ensinando é, olha, amar só de palavras não funciona. A gente ama e a gente prova que ama com as nossas atitudes. Eu provo que amo alguém com as minhas atitudes. O amor, ele é provado assim. É com atitude, é com reações, é com maneira de agir. Tudo. Eu posso dizer para alguém assim, eu amo você. Qualquer um pode dizer isso, eu amo você. Mas sabe o que vai comprovar realmente esse amor que eu estou declarando? São as minhas atitudes. Então, tem muita gente que diz que ama, não é? Mas depois age totalmente diferente de quem ama. Então, olha só, vamos ter esse cuidado. Então, olha só, ser verdadeiro em qualquer situação. E com amor. Ser verdadeiro, mas com amor. Falar a verdade, mas com amor. Não tem que esconder nada. Não precisa mentir. Para quê? Fale a verdade. Você fez isso? Fiz. Você fez? Não fiz. Pronto. A verdade. Você disse isso? Não. Você disse? Eu disse. A grande questão é que a gente tem uma dificuldade muito grande para isso, né, meu irmão? Prefere sair pela tangente, né? Como se diz aí. Não mente, mas também não diz nada, não é? Não. Nós devemos ser verdadeiros, mas assim, com amor, meu irmão. Quando a gente ama, a gente também sabe dizer a verdade e como dizer a verdade. Então, querido, eu te dei algumas dicas aqui que a Bíblia nos dá
algumas orientações da palavra de Deus que a Bíblia nos dá para nós conseguirmos ter domínio próprio. Então guarde bem isso aí, guarde, estude de novo, assista a live de novo, assista, vai ficar lá no Facebook, vai estar lá no YouTube, faça isso. E pratique, meu irmão, a minha palavra para você hoje é prática. Sem prática não tem jeito, não tem como conseguir. Mas com a prática nós conseguiremos ter autocontrole e domínio próprio. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar nesta hora? Querido Deus, nós te agradecemos, meu Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta tarde, de podermos ministrar a tua palavra dessa maneira, através dessa live. Muito obrigado pela vida de todos que participaram, Senhor, e aqueles também que vão participar, que vão ver, vão ouvir depois. Que o Senhor os abençoe de maneira maravilhosa com a tua graça e o teu poder, Senhor. Que eles sejam impactados pela palavra de Deus. Querido Senhor, nós queremos te pedir nesta hora pelas pessoas que estão enfermas, aquelas que estão nos hospitais, as que estão em casa, que o Senhor derrame sobre elas bênçãos sem medidas, a unção de cura venha sobre elas, para que elas tenham saúde dada pelo Senhor. Ó Deus, sara a tua igreja no Brasil e nas nações. Sara o Brasil, Senhor. Liberta essa nossa nação e liberta as outras nações também, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo, todo projeto maligno. Que o Senhor liberte as nações. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, nós oramos porque nós cremos no poder e autoridade do teu nome. Amém e amém. Amém, amados? Querido, eu quero mandar um abraço para você que chegou depois aqui na live, viu? Você que veio depois, aí eu vi vários irmãos que vieram depois, que entraram aqui. Não dá para dizer o nome de todos, mas que o Senhor te abençoe abundantemente, com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, e que a tua família também seja abençoada pelo Senhor. Em o nome de Jesus. É isso que eu desejo de todo o meu coração, para você e a sua família, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos dizer comigo? Continuamos cantando o hino da vitória. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor seja contigo. Amém e amém.